Sejam bem-vindos a este vídeo, neste canal. Vamos prosseguindo com o breve curso O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Neste vídeo, temos como título Satanás no Antigo Testamento. Bem, até então, estudamos nos vídeos anteriores a figura do demônio, mostrando que não existe esta figura no Antigo Testamento. Não há demônios no Antigo Testamento no modo como nós entendemos a figura do demônio. Ele não aparece no Antigo Testamento. Não existe possessões, não existe exorcismo, não existe essas ideias no Antigo Testamento. O que aparece no Antigo Testamento, e nós estudamos, são a figura de deuses, de divindades, que algumas vezes, em traduções posteriores, são apresentados como demônios, mas são traduções equivocadas, porque se trata de divindades, ou ao menos que a gente entenda a palavra demônio no seu sentido original como divindades. Então se trata de outros deuses, divindades, que a Escritura vai dizer que não existe, né? Então essa ideia de que os outros deuses, na verdade, são demônios no sentido de serem anjos caídos, espíritos maus, isso não está dito na Sagrada Escritura. Isso são interpretações posteriores. O que a Escritura diz é que esses demônios, esses outros deuses, não existem, são vazios, né? Então, no Antigo Testamento, o que nós temos são essas figuras de outros deuses. Então, somente isso. Não há, de novo repito, a figura do demônio no sentido daquele que possui alguém e que precisa ser exorcizado. Isso não existe. O que vai aparecer no Antigo Testamento é a figura de Satanás. Também já afirmamos que na Escritura há uma certa diferença entre a figura de Satanás e a figura de demônios. Os demônios vão aparecer no Novo Testamento e nós vamos estudá-los. Satanás aparece já aqui no Antigo Testamento. E como nós vamos também estudar, a imagem de Satanás que aparece no Antigo Testamento também é um pouco diferente daquilo que nós imaginamos como Satanás, mas nós vamos estudá-la. Mas aqui, de novo, recordando, apenas para trazer presente à memória o fato de que alguém pode dizer, é dito que não tem demônio no Antigo Testamento, mas tem Satanás e Satanás é um demônio. Mas para a Escritura, não. Há uma certa diferença entre Satanás e demônios. Isso vai ficar mais claro quando estudarmos demônios no Novo Testamento. Mas, de novo, brevemente recordando, Satanás e diabo vão estar ligados à dimensão da provação e da tentação, ao passo que os demônios são aqueles que vão estar associados a enfermidades, a alguém estar fora de si e coisas desse tipo, né? Isso vai aparecer no Novo Testamento. Bem, mas vamos aqui estudar a figura de Satanás. Então aparece Satanás no Antigo Testamento, que na tradução grega é traduzido por diabo. Então, onde no hebraico aparece Satã, em grego vai aparecer diabo. Então, se trata da mesma coisa. Isso também já é importante ficar claro. Não existe Satanás e diabo, como se fossem dois demônios, né? Satanás e diabo é a mesma coisa na Escritura. Satanás no hebraico, diabo na tradução grega. Irá aparecer mais ou menos umas 23 ocorrências de Satã no Antigo Testamento. E o significado da palavra Satã é adversário. Vejamos algumas ocorrências desta palavra no Antigo Testamento. Números 22, 22, lemos: Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Então, o texto aqui está dizendo que o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. O texto original é como Satã, por Satã. Então, aqui o texto está dizendo que um anjo do Senhor vai agir como Satã, ou seja, colocando-se como um adversário. Também Números 22, 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancastes a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Então é o anjo do Senhor que vai sair como o teu adversário, como um Satã, né? Diante daquele que é dito ser perverso. Então o anjo do Senhor
se coloca como adversário deste que é perverso. Então, o anjo do Senhor age como Satã, no texto original. Nós temos ali destacado em azul a palavra por adversário em português, ou como teu adversário, e o hebraico, ali a palavra também destacada é Satã. Note que é a mesma palavra. Então, é o anjo do Senhor que age como Satã, segundo esses textos. 1 Samuel 29, 4. Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de outro modo se reconciliaria como o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens? Então aqui é dito de homens, né? Para que eles voltem, para que eles tornem ao lugar que lhe foram designados, para que não se torne nosso adversário. Então é dito de homens que eles podem se tornar Satã. A palavra ali é Satã. Segundo Samuel 19, 22, porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Então aqui é dito que estes filhos de Zeruia são adversários, né? Se tornaram adversários de Davi. Né? Porém, Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversário? Então, os filhos de Zeruia são Satã. A palavra ali é Satã. Adversários de Davi. É a palavra usada. Então, a palavra fala de pessoas como Satãs, como adversárias. 1 Reis 11, 14. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom. 1 Reis 11, 23. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Elíada, que havia fugido do seu senhor Adadezer, rei de Zobá. Então note que aqui é o Senhor que levanta um Satã contra Salomão. A palavra ali, um adversário, né? O outro adversário, no hebraico é Satã. Então é o Senhor que levanta um Satã, um adversário contra Salomão. Um destes Satãs, que na verdade se trata de homens, é Hadade, Edomita, e o outro é Adadezer, rei de Zobá. Então aqui o texto está falando de seres humanos que são suscitados por Deus como Satã com relação a Salomão, né? Adversários de Salomão. Né? Então são seres humanos aqui que são levantados por Deus como Satã, como adversários de Salomão. É o que o texto está dizendo. E aí nós vamos ler em 1 Crônicas 21, 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o recenseamento de Israel. Então olha que interessante. Né? O texto diz: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o recenseamento. Mas, segundo Samuel 24:1, narrando exatamente o mesmo fato, vai dizer: a ira do Senhor se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai, disse ele, e faz o recenseamento de Israel. Então, Samuel está dizendo que foi a ira do Senhor que se acendeu contra Israel, incitando Davi a fazer o recenseamento. 1 Crônicas está dizendo que foi Satanás que se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o recenseamento. Ora, foi Satanás ou foi o Senhor que incitou Davi a fazer o recenseamento? Um texto diz que foi Deus, outro diz que foi Satanás. Né? Então, a ira do Senhor de 2 Samuel se transforma em Satã em 1 Crônicas. Então, por quê? Porque o recenseamento era algo negativo para Israel. Então, no primeiro momento, foi a ira do Senhor, no sentido, né? Porque Israel pecou e tudo mais, a ira do Senhor se instaurou e foi feito o recenseamento, uma espécie de castigo, portanto, do Senhor. Só que o mesmo texto posterior, narrando o mesmo fato, vai dizer: foi Satã, foi Satanás que se levantou contra Israel para que acontecesse o recenseamento. Então, de novo, é a dificuldade em explicar um fato, né? Atribuindo a Deus até mesmo as coisas negativas, ou às vezes
a um outro intermediário de Deus. Mas aqui, então, né, por trás dessa questão, quem nos põe à prova? Quem está provando Israel? É Deus, né, ou é Satã? Mas aqui nós observamos que Satã está agindo no lugar de Deus e por permissão de Deus. Aquilo que é atribuído a Deus num lugar é atribuído a Satanás em outro lugar. Aqui Satanás não é um anjo caído que está fazendo mal. Aqui Satanás é um intermediário de Deus que está castigando Israel, né, por permissão divina e como intermédio de Deus. Então a ira do Senhor é que é Satanás, segundo a lógica daquele tempo, né? Então aqui Satanás não tem nada a ver com a figura de um anjo caído que está tentando Israel a fazê-lo afastar-se de Deus. Aqui Satanás está justamente agindo a partir da ira do Senhor para castigar Israel. É isso que está acontecendo. Israel já tinha se colocado contra o Senhor e por isso está sendo castigado, né? Esse castigo é atribuído à ira do Senhor, em outros textos a Satanás, como aquele que realiza, por intermédio de Deus, né, o castigo do Senhor. Era a mentalidade da época, né? Mas aqui, então a gente está vendo que Satanás está agindo em função divina, no lugar do Senhor, no lugar de Deus, e não contra Deus, né? É interessante. Então, para nós percebermos, né, que até então a figura de Satanás não tem nada a ver com o que nós imaginamos. Bem, vai aparecer a figura de Satanás, sobretudo no livro de Jó. E o livro de Jó é uma espécie de conto, com o objetivo de tratar a questão do sofrimento do justo. Por que o justo sofre? É a grande questão, né, do livro de Jó, que é um conto. A figura de Satanás é um personagem que, tomado dentro do livro de Jó, não tem a ver com as imagens de Satanás que foram desenvolvidas posteriormente. Satanás, no livro de Jó, não é um anjo caído que habita o inferno e que está tentando desviar as pessoas de Deus, né? Não aparece isso. Ele exerce uma função junto à corte divina. Não está contra Deus. Não é aqui um anjo caído, mas é um espião. E questiona se de fato Jó é mesmo fiel a Deus, inclusive. Satanás é apresentado junto a Deus no céu depois de dar uma volta pela terra. Então Satanás vai dar uma volta pela terra e vê Jó, que é um homem justo. Mas aí, na corte divina, junto de Deus, Satanás vai, né, acusar Jó no sentido, né, de colocá-lo à prova para ver se ele é tão justo assim. É Deus que se dirige a Satanás, dizendo: repare no meu servo Jó. É Deus que está dizendo a Satanás: olha o meu servo Jó. E Satanás vai dizer, resumidamente, que Jó é íntegro e reto porque não experimentou nenhum sofrimento, né? Diz Satanás a Deus: estende a mão sobre ele, fere-o na carne e nos ossos, e eu te garanto que te lançará maldições no rosto. Jó capítulo 2, versículo 5. Então, o que Satã está dizendo a Deus? Olha, coloca sobre ele algum tipo de sofrimento e vamos ver se ele vai ser tão justo assim. É o que Satanás está dizendo. Então, Satã exorta a Deus a ferir Jó para ver como Jó vai reagir. Então, veja, é Deus quem irá ferir Jó e não Satanás, segundo o livro de Jó. Satanás irá provar Jó para verificar se ele é fiel a Deus ou não. E assim ele está prestando um serviço a Deus. Deus autoriza Satanás a provar Jó, né? Então é uma autorização divina. E Satanás vai agir a partir desta função divina de provar Jó. É isso que o texto está dizendo, né? Bem, o texto diz então: ele feriu Jó com chagas malignas. Jó capítulo 2, versículo 7. Quem feriu a Jó? Satanás ou Deus? Jó diz, diante da indagação da sua esposa, que o incita a amaldiçoar a Deus: se recebêssemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males?
Em outro lugar, Jó vai dizer: o Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito o nome do Senhor. Então Jó está atribuindo o mal que lhe acontece não a Satanás, mas a Deus. Mas a Deus. Né? Em última instância, a provação que ele está sofrendo vem de Deus, segundo Jó, e não de Satã. Porque Satã, ele é ali, no livro de Jó, um instrumento de Deus para colocar Jó à prova. Esse é o fato. Quem causa o mal? Deus ou Satanás? Jó não atribuiu seu sofrimento a Satanás. Não se entende como estando possuído ou atormentado por Satanás. Em última instância, Jó está atribuindo tudo a Deus, os bens e os males. A gente já comentou um pouco sobre isso, né? Porque na mentalidade antiga tudo é causado por Deus, tudo, né? O bem e o mal. Hoje a gente entende diferente, né? No sentido de entender aquilo que é a causa primeira, e Deus é a causa primeira de tudo, aquele que faz todas as coisas existirem, e a partir do momento que tudo existe, existem as causas segundas que vão acontecendo no mundo, né? Independentemente da ação direta de Deus. Então não é Deus que está causando o sofrimento. O sofrimento é consequência do mundo na sua contingência, né? Na sua finitude, o mundo que vai acontecendo, as coisas vão acontecendo e acontecem coisas boas e más, que diretamente não dependem de Deus. Não é Deus causando diretamente as coisas. É no sentido último, porque ele criou tudo, né? Hoje nós entendemos assim, e ao longo da revelação bíblica vai amadurecendo de fato, né, essas ideias, né? Mas então a gente vê que Satanás é como um funcionário da corte divina, segundo o livro de Jó, como aquele que testa e que põe à prova, exercendo uma função divina da parte de Deus. Não é um anjo caído que reside no inferno e que se coloca contra Deus e que quer afastar Jó de Deus. Não, ele está testando Jó para vamos ver se ele de fato é justo, né? Segundo o livro, né? É um personagem. Satanás vai aparecer até o capítulo 2, versículo 7, dos 42 capítulos de Jó, e somente como aquele que aparece para pôr Jó à prova diante de Deus. Somente isso. E aqui exercendo uma função divina na corte divina. Nós vamos ver que a situação de Jó não vai se resolver por expulsão de Satanás ou algum tipo de exorcismo. Isso não existe no livro de Jó, né? Não vai aparecer nada, né? Então, como Satanás está colocando Jó à prova, vamos expulsar Satanás para resolver o problema de Jó. Não existe essa ideia no livro de Jó. Então a gente vê que é tudo bem diferente daquilo que nós imaginamos. Ok? Bem, depois vai aparecer a figura de Satanás no livro de Zacarias. Zacarias 3:1 diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. E Zacarias 3:2 vai dizer: Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Bem, aqui no livro de Zacarias, Satanás ainda aparece diante do Senhor na função de acusador. Deus toma, no entanto, partido de Josué, que representa o povo de Israel, repreendendo a acusação de Satã. Bem, se lá no livro de Jó, Satã se coloca e indaga, né, a Deus se Jó seria tão justo assim diante do sofrimento, e Deus acata a opinião de Satanás e permite assim que Jó passe pela provação. Aqui em Zacarias, o Senhor repreende a acusação de Satanás. É isso que aparece. Mas ainda aqui, Satã aparece diante do Senhor. E de novo digo, não existe a ideia de Satã no inferno como um anjo caído, mas como acusador que exerce uma função na corte divina. Na corte divina, Satanás ele exerce essa função de acusar, de testar, mas será que é assim mesmo? Será que Jó é tão justo assim mesmo? Será que Israel, né, é tão justo assim mesmo? E aqui no livro de Zacarias aparece o Senhor tomando partido de Israel, ao passo que no livro de Jó aparece Deus tomando partido de Satã no sentido, tá,
diante da acusação de Satã, da indagação de Satã, vamos colocar Jó à prova. E aí a mensagem do texto de Jó é refletir sobre a dimensão do sofrimento e tudo mais. Mas aqui a gente não quer falar o sentido do livro de Jó nem de Zacarias, somente estudar a função de Satanás. Então, o que nós percebemos? Que no Antigo Testamento Satanás vai aparecer como o anjo do Senhor age como Satã, homens agem como Satã, alguém suscitado pelo próprio Senhor para fazer oposição a alguém. Então, alguém suscitado pelo próprio Senhor age como Satã, o próprio Senhor age como Satã, um dos filhos de Deus age como Satã, livro de Jó. Então, a gente vê como existe esse modo, né, de falar de Satã no Antigo Testamento diferente do que imaginamos. Então, o que é Satã no Antigo Testamento? É ser adversário. E ser adversário pode ser um anjo do Senhor, homens, alguém suscitado pelo próprio Senhor, o próprio Senhor agindo como Satã, um dos filhos de Deus, segundo o livro de Jó, que também é, vamos dizer assim, um anjo do Senhor, se assim a gente pode dizer, alguém que faz parte da corte divina para ser o acusador. Então não há ideia de Satanás como anjo caído, e nem muitas das representações que virão depois, né? Satanás exerce a função junto ao Senhor de acusador, de colocar à prova, isso segundo o livro de Jó e Zacarias. Se trata, portanto, de uma função ligada à corte divina, segundo o livro de Jó. Não aparece a ideia de exorcizar Satã ou algo assim. Não existe essa ideia no Antigo Testamento. Mas Satanás não é a serpente de Gênesis 3. Essa associação é talvez possível segundo Sabedoria 2:24. Essa associação de Satanás com Gênesis 3 vai vir no Novo Testamento. Depois nós vamos chegar lá. No Antigo Testamento, talvez essa associação poderia ser deduzida de Sabedoria 2:24, como que o último texto do Antigo Testamento que fala em Satã. O texto diz: foi por inveja do diabo, Satã, que a morte entrou no mundo. Experimentaram-na quantos são de seu partido. O texto diz diabo, por quê? Porque o texto de Sabedoria foi escrito em grego, por isso aparece lá diabo no original e não Satã, mas é a mesma coisa, como dissemos. Então foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentaram-na quantos são do seu partido. E aí aqui, né, cabe a reflexão. A inveja do diabo, no sentido de que o diabo invejava alguma coisa e por isso fez com que a morte entrasse no mundo, e é daqui que vai vir aquelas interpretações de que a queda dos anjos foi por inveja, né, por inveja de algum anjo, e assim esse anjo se tornou Satanás ou o diabo. Mas inveja do quê? E aí as teorias, né? A inveja do ser humano porque Deus iria se tornar humano e por isso esse anjo ou alguns anjos tiveram inveja e se rebelaram contra Deus. Mas o texto não está dizendo isso. Não fala que inveja é essa. Né? Não se diz. Então, o diabo teria sentido inveja de alguma coisa e assim fez com que a morte entrasse no mundo. Aqui pode ser uma referência ao diabo teria sentido inveja e esse diabo é a serpente lá, então fez o homem, tentou o homem para que o homem caísse. E assim, através do pecado, a morte entrou no mundo. É uma interpretação, embora o texto não diga isso. Porque também como pode ser interpretado? A inveja do diabo, ou seja, uma inveja diabólica, né? Ou foi por inveja do diabo, foi por uma inveja diabólica que a morte entrou no mundo. Experimentaram-na quantos são do seu partido. E assim, o ser humano sentindo uma inveja diabólica faz com que a morte entre no mundo. E aqui, por exemplo, a gente pode pensar no texto de Caim e Abel, o primeiro relato de uma morte na Escritura. Caim teve inveja de Abel, uma inveja diabólica, uma inveja do diabo, porque uma inveja do diabo, a palavra diabo significa que divide. A palavra diabo no grego não significa só um adversário,
como Satã. Satã significa literalmente adversário. Diabo é uma palavra que pode significar adversário, mas significa aquele que divide. Então, uma inveja que coloca divisão, uma inveja diabólica, faz com que a morte entre no mundo. Então, Caim teve inveja de Abel, a morte entrou no mundo. Então, pode ser um significado. Então, o texto, na verdade, né, ele não diz muita coisa. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, experimentaram-na. Quantos são do seu partido? Quem experimentou a inveja do diabo? O próprio diabo? Ou as pessoas que sentiram uma inveja diabólica e fizeram com que a morte entrasse no mundo? Entende? São duas interpretações possíveis do texto. O texto não está, portanto, ligado a Gênesis 3 ainda, né? E muito menos querendo dizer que seres espirituais tiveram inveja e por isso tentaram o ser humano e assim o ser humano caiu. O texto não fala disso, né? Bem, fica então tudo um pouco nebuloso aqui ainda, mas a gente pode interpretar esse texto, né, como inveja do diabo, uma inveja diabólica que entrou no coração humano, que entra no coração humano e faz com que a morte entre no mundo, né? Na medida em que o ser humano permite que essa inveja cause divisão, né? Se assim a gente pode dizer. Por fim, no Antigo Testamento, encontramos em Eclesiástico: quando o ímpio maldiz Satã, ele maldiz a si próprio. Olha o que o texto diz. Quando o ímpio amaldiçoa Satã, ele está amaldiçoando a si mesmo. A si mesmo. Portanto, né, o ímpio, a causa de uma pessoa ser ímpia, não é a tentação de um ser fora dele, mas ele mesmo. Então, o texto está dizendo, não se pode colocar a culpa numa entidade outra. Né? Eu pequei, a culpa não é minha, é do diabo que me tentou. Isso não existe. Quando o ímpio maldiz Satã, ele está amaldiçoando a si mesmo. É isso que o texto está dizendo, né? Então a pessoa mesmo é Satã, se torna Satã, se torna, né, adversária de Deus, quando cede, né, à tentação ao pecado, se assim a gente pode dizer. Então o que a gente observa é que não há uma doutrina sobre Satanás e demônio no Antigo Testamento, como anjo caído, nem sobre possessão e exorcismo. Não aparece a figura do demônio, e Satanás aqui é outra coisa que ainda não uma ideia que nós temos de Satã, né? Então, algumas conclusões sobre demônios e diabo no Antigo Testamento, porque assim a gente encerra o olhar sobre o Antigo Testamento. Não existe a figura de demônios no Antigo Testamento. Aparece a figura de deuses, divindades mitológicas, Sátiro, Sedim, Asmodeu, Belial, Lilith, Baalzebu, Baal, todos deuses de outros povos, às vezes transformados em demônios em traduções posteriores, mas equivocadas, né? Equivocadas. A Escritura fala, primeiramente, do Senhor como maior entre os deuses, todos esses deuses dos outros povos. Mas depois a Escritura vai dizer com todas as letras: esses outros deuses não existem, são vazios. Ela não vai dizer que esses deuses são demônios no sentido de serem anjos caídos. Isso não está na Escritura. São deuses de outros povos que são vazios, que não existem, que não fazem nada. Vai aparecer a ideia de filhos de Deus, anjos, né, em sua corte. E Satã é um entre eles, com a função de acusador. E ali Satã não aparece como um anjo caído, um anjo que se colocou contra Deus, um anjo que está no inferno. Não, mas ele aparece realizando uma função divina da parte de Deus, de colocar à prova. Não existe a figura de endemoniados, não existe a ideia de possessão e expulsão de demônios no Antigo Testamento. A ideia de anjo se confunde com a ação do próprio Senhor, tanto as ações boas como as consideradas más, né?
como a gente vê. Um texto diz que é Satã que está incitando o recenseamento, outro diz que é o próprio Deus. Ou seja, a ação de Deus e a ação do próprio Satã se confunde, no sentido de colocar à prova ou de castigar, né? Assim aparece a ideia também do Espírito do Senhor, que causa algo bom ou mal, como a gente viu no vídeo anterior. O espírito maligno da parte do Senhor, porque tudo era atribuído, né, a Deus. Mas aí vai aparecendo figuras intermediárias da ação de Deus, para realizar coisas boas ou más, mas sempre da parte de Deus, né? Sempre Deus agindo em última instância. Neste contexto surge a figura de Satanás, exercendo uma função divina de espião da humanidade, segundo o livro de Jó, e acusador, Jó e Zacarias, como aquele que vai pôr à prova e tentar, né? Dessa forma tentar, mas colocar à prova como um teste, em última instância, que vem do próprio Deus, que o próprio Deus aceita, segundo o livro de Jó, né? Será que Jó é tão fiel assim? Né? Vamos colocá-lo à prova. Então, toda a ideia da tentação e da provação, né, no sentido para ver se permanecemos fiéis. Isso que está por trás do livro de Jó e Zacarias. Então, aqui Satanás, de novo, né, está exercendo uma função divina dentro da corte divina. Não há nenhuma ideia do Antigo Testamento de Satanás como anjo caído. Está sempre em função designada pelo próprio Deus. Não há doutrina sobre Satanás e demônio no Antigo Testamento como anjos caídos, possuindo pessoas e precisando ser exorcizados. Não há isso. Tais crenças e práticas surgirão no período intertestamentário, por influência de outros povos e culturas. E estarão refletidas, vão aparecer no Novo Testamento, onde aparecerá a figura, né, dos demônios. E a partir do Novo Testamento, ideias de demônios como nós conhecemos. Mas iremos estudar nos próximos vídeos, né, a figura de demônios e de Satã e Diabo no Novo Testamento. Mas com esse vídeo concluímos esse olhar sobre o Antigo Testamento, percebendo que não há demônio no Antigo Testamento, não há essa ideia de possessão, exorcismo no Antigo Testamento, e a ideia de Satanás que aparece no Antigo Testamento é muito diferente daquilo que nós temos já no nosso imaginário como Satanás, né? Como Satanás, é muito diferente. E lembrando que Satanás, né, é dito sobre anjos, sobre homens, sobre a ação do próprio Deus, quando se coloca como adversário, né? Então isso é Satã, colocar-se como adversário. Em última instância, segundo o livro de Eclesiástico, conforme lemos, o próprio ser humano, quando age na impiedade, ele é Satã, segundo o Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento não tem uma doutrina sobre Satã tal como nós a conhecemos. Ainda não tem, ainda não foi formada essa ideia, essa doutrina de Satã como um anjo caído. Tudo isso vai amadurecer nesse período após o Antigo Testamento e entre o Novo Testamento, e vai aparecer em textos apócrifos judaicos, e depois vai aparecer um pouco refletida no Novo Testamento. Mas aí, como disse no próximo vídeo, chegaremos ao Novo Testamento para estudá-lo. Assim encerramos o Antigo Testamento. Curta, compartilhe e nos acompanhe. Próximo vídeo entraremos no Novo Testamento.